Meus irmãos, o texto que nós lemos, Salmo de número 46, ele nos dá uma visão de quem Deus é. Nos dá uma visão do ser de Deus. Não só nos dá uma visão de quem Deus é, do ser de Deus, bem como também nos dá uma visão como Deus age. E o Salmo também que nós lemos, Salmo 46, nos dá uma visão do relacionamento de Deus com o seu povo. E esse Salmo, o Salmo de número 46, ele é um alento, é uma esperança para as pessoas que estão passando, enfrentando grandes dificuldades. O Salmo de número 46 é um alento, é uma esperança para aqueles que estão enfrentando grandes lutas, que não têm mais nenhuma perspectiva do futuro. O Salmo 46 também é um remédio eficaz para a alma daqueles que estão enfrentando uma enfermidade, uma doença. O Salmo 46 é um remédio eficaz para aqueles que estão com sua saúde debilitada. O Salmo 46 também é uma força propulsora para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão percebendo que as suas forças estão se esvaindo, estão se acabando. O Salmo 46 também é uma luz acesa, é um farol aceso para aqueles que estão andando pelo vale da sombra da morte. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você está aqui, está sem ânimo, está sem alento, está sem força, está percebendo que suas forças estão se esvaindo, ou até mesmo que suas forças se acabaram, esse salmo é para você. Portanto, esse salmo é para você que está enfrentando uma enfermidade, uma doença, seja ela qual for. Esse salmo é para você que está com sua saúde debilitada. Portanto, esse salmo é para você que está andando num vale da sombra da morte. Esse salmo é para você que não tem nenhuma perspectiva do futuro. E esse salmo serviu de inspiração para uma composição de um hino de exaltação ao Senhor. Esse salmo foi inspiração para Martinho Lutero. Em 1521, Martinho Lutero compôs um hino chamado Castelo Forte é o Nosso Deus. Na hora mais angustiante de Martinho Lutero, na hora mais escura da vida de Martinho Lutero, ele escreve um hino com o título O Nosso Deus é Castelo Forte. Martinho Lutero foi o homem que Deus usou em 1517 na Reforma Protestante. Portanto, Martinho Lutero, ele estava enfrentando dificuldades, luta interna e externa. E esse salmo serviu de inspiração para ele. E ele compôs: Deus é o nosso castelo forte. E a primeira estrofe diz: Deus é o nosso castelo forte, amparo e fortaleza. Deus, com seu poder, defende os seus na luta e na fraqueza. Meu irmão, portanto, eu quero que você, a partir de hoje, saia daqui com este salmo, dizendo que esse salmo também é para você. E o salmista, ele inicia dizendo: Deus é. Se nós não tivermos uma compreensão exata de quem Deus é, na hora difícil, no dia mau, na hora angustiante, na aflição, isso vai fazer com que nós venhamos perder as nossas forças.
Isso vai fazer com que nós venhamos enfraquecer. Portanto, é preciso nós termos em mente essa verdade, que o salmista iniciou esse salmo dizendo: Deus é. Meu irmão, Deus ele não foi, Deus não será, Deus é. Se nós não tivermos essa verdade em nossos corações, em nossa mente, em nossa alma, em nosso espírito, nós iremos nos frustrar, nós iremos entrar em desespero. Portanto, Deus, ele é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, meu irmão. Em todas as horas, em todos os momentos, nós precisamos a cada dia, a cada instante, nos refugiarmos em Deus. E nós, ao lermos o Salmo 90, o versículo 1, o salmista ele diz: Deus, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Olha que coisa tremenda, maravilhosa. O salmista está dizendo no Salmo 90, verso 1, Deus, Tu, o Senhor, tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Portanto, meu irmão, se refugia em Deus. Está sem força, está angustiado, está aflito, está perdendo a saúde, está com a saúde debilitada, não tem nenhuma perspectiva para o futuro, está sem alento. Se refugia em Deus. Esse é o segredo, essa é a saída, é saber quem Deus é. Deus é o nosso refúgio. E o salmista do Salmo 90, ele diz: Deus tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Deus, de fato e de verdade, para o povo de Israel, tem sido o refúgio do seu povo. No passado, por gerações, por séculos, Deus foi o refúgio do seu povo. Foi o refúgio da nação de Israel. Ao passar por luta, ao enfrentar nações, ao enfrentar batalhas, ao enfrentar guerra, o povo de Israel não tinha outra saída, apenas eles confiavam em Deus. Deus tirou o seu povo do Egito, depois de passar 430 anos no Egito, sendo escravo. Deus levantou Moisés para tirar o povo dele do Egito, e esse povo sai do Egito, sem arma alguma, sem armamento nenhum, sem nenhum poder bélico. E o povo de Israel iria passar por várias nações, iria passar por várias terras, onde havia os amorreus, os filisteus e tantas outras nações fortes, poderosas. O povo de Israel era um povo pequeno, um povo fraco, um povo que era escravo, mas esse povo aprendeu a fazer de Deus o seu refúgio, e por isso o povo, ao enfrentar as lutas, ao enfrentar as guerras, as dificuldades, eles clamavam ao Senhor, porque sabia que podia confiar em Deus. Várias nações, vários povos, o povo de Israel enfrentou durante os 40 anos que passou pelo deserto. Mesmo no deserto, o povo de Israel tinha Deus como seu refúgio. E nós, meu irmão, precisamos fazer do nosso Deus o nosso refúgio. Isso é essencial, isso é urgente. Nós fazermos de Deus o nosso refúgio, meu irmão. Não espere o dia mal vir para você fazer de Deus o seu refúgio. Não espere a doença vir para fazer de Deus o seu refúgio. Não espere você passar por dificuldade, por aflição, para fazer de Deus o seu refúgio. E se você está passando por tudo isso, faça de Deus o seu refúgio. E com certeza, o refúgio é um lugar de descanso. Um refúgio é um lugar de alívio. Um refúgio
é um lugar de proteção. Um refúgio é um lugar onde você se renova suas forças. Nessa noite Deus quer renovar as suas forças, meu irmão e minha irmã. Nessa noite Deus quer renovar a sua fé. Nessa noite Deus quer renovar a sua confiança nele. Apenas faça de Deus o seu refúgio. Há uma guerra entre Israel e vários países ali perto dele. E em Israel há algo chamado bunker. Bunker nada mais é do que refúgio. E esses bunkers, quando o povo de Israel, os moradores, veem os mísseis, vão ser atingidos por mísseis, essas pessoas são orientadas a entrar em bunkers para se proteger dos mísseis, para se proteger dos bombardeios. E quando as pessoas entram nesses bunkers, nesse refúgio, essas pessoas estão seguras. E nós, meu irmão, devemos a cada dia fazer de Deus o nosso refúgio, a cada dia dobrar os nossos joelhos em casa, clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, me dá força, Senhor, abre o meu entendimento, Senhor, me renova, Senhor, me faz subir com asas como águia. E Deus, meu irmão, minha irmã, vai fazer você subir com asas como águia. Você vai voar em maiores alturas com Deus, você fazendo de Deus seu refúgio. Este salmo revela quem Deus é. Este salmo revela o poder de Deus. Este salmo revela o Deus poderoso que nós servimos. E o salmista continua dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, meu irmão, Deus também Ele é fortaleza. Deus é aquele que nos fortalece. Quando nós estamos desesperados, quando nós achamos que não tem mais saída, quando nós achamos que todos nos abandonaram, porque há momentos em nossas vidas que parece que nós estamos sozinhos, há momentos em nossas vidas que parece que ninguém nos entende, que ninguém nos compreende. A aflição, a luta é tão grande que nós olhamos para um lado, para o outro. Às vezes estamos rodeados de pessoas, mas nos sentimos sozinhos. Mas Deus, neste momento de angústia, de aflição, quando nós fazemos de Deus o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele diz: olha, o apóstolo Paulo estava preso, ele diz: olha, na minha primeira defesa, ninguém foi a favor de mim, todos me abandonaram. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, mas no versículo 17 ele diz: mas o Senhor esteve comigo, me fortalecendo. Meu irmão, minha irmã, essa é a certeza que nós devemos ter, de que Deus Ele está conosco, mesmo que as pessoas nos abandonem, não esqueça de nós, mesmo que nós nos sentimos sozinhos, nós temos que ter essa confiança, essa convicção que o apóstolo Paulo teve. Na minha primeira defesa, todos me abandonaram, ninguém foi a favor de mim, mas no versículo 17, 2 Timóteo 4, ele diz: mas o Senhor esteve comigo e fortalecendo, e nessa noite você vai sentir o fortalecimento de Deus. Aleluia. O salmista tinha essa certeza, Deus, quem Deus é. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você não tiver uma compreensão de que o seu Deus é grande, de que o seu Deus é supremo, de que o seu Deus é extraordinário, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses, se você não tiver essa visão de quem Deus é, você vai perecer. E aí o salmista no Salmo 40 ele diz: eu esperei confiadamente no Senhor,
e Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro, quando eu clamei por ajuda. Salmo 40, o salmista diz isso. O versículo 2 do Salmo 40, o salmista diz: e Ele me tirou de um poço de perdição, do lamaçal, firmou os meus pés em uma rocha, colocou nos meus lábios um novo cântico, um novo hino. Meu irmão, minha irmã, Deus vai fazer isso com você. Se você fazer de Deus o seu refúgio, a sua fortaleza, Ele vai tirar você de onde você está, da enfermidade, do problema, da dificuldade, vai colocar você numa rocha firme, que é Jesus Cristo, e vai colocar nos seus lábios um novo cântico, um novo hino, e você vai cantar e louvar, exaltar o nome desse Deus tremendo. O versículo 4 do Salmo 40 diz que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Então, meu irmão, se nós queremos ser bem-aventurados, se você quer ser feliz, confie em Deus. O salmista do Salmo 46, que nós lemos, ele tinha essa confiança em Deus. E ele diz, ainda no versículo 1 do Salmo 46, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente na angústia. Meu irmão, Deus é isso. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele está conosco ali, nos momentos bons, nos momentos difíceis, na hora boa, na hora ruim, na escassez, quando tem, na falta ou não. Deus está conosco todos os momentos. Nós precisamos ter essa certeza. Há pessoas que, ao passar pela luta, pela dificuldade, pelo dia mal, pensa que Deus se esqueceu dela, pensa que Deus não é com ela. Mas eu quero te dizer nessa noite que isso é um erro. Deus está com você, Deus está comigo, mesmo nos momentos difíceis, mesmo na adversidade. O Salmo 27, versículo 4, versículo 5, o salmista ele diz: no dia da adversidade, Deus me esconderá no seu pavilhão e me ocultará no seu tabernáculo. Olha que coisa tremenda, maravilhosa, é sentir essa proteção de Deus. Salmo 27, versículo: no dia da adversidade, Deus me ocultará, me esconderá no seu pavilhão e me ocultará, me esconderá no seu tabernáculo. Ou seja, Deus, assim como uma árvore recolhe os seus filhinhos debaixo das suas asas, assim é Deus também com seus filhos, assim também é Deus conosco, meu irmão e minha irmã. Assim como um pai, uma mãe se compadece de seus filhos, assim também Deus se compadece de nós. Isso é uma verdade que deve trazer esperança, alento à nossa alma, de que Deus Ele cuida na adversidade, de que Ele cuida na dificuldade, de que Ele cuida em todos os nossos momentos. O salmista ele encerra esse salmo, o versículo 1 desse Salmo 46, dizendo: socorro bem presente na angústia. Portanto, meu irmão, esse é o nosso Deus, o Deus presente, o Deus da Bíblia, o Deus que nós servimos. Ele é um Deus presente. Não tenha dúvida dessa verdade, de que Deus é o socorro bem presente. O ímpio, as pessoas do mundo que não creem em Deus, ao passar pela luta, pela adversidade, pela angústia, pelo desespero, elas não têm esse consolo, elas não têm esse alívio. Sabe por quê? Porque só nós, os cristãos, o que cremos nessa verdade, o que cremos na Bíblia Sagrada, nós devemos crer nessa verdade, de que Deus é socorro, refúgio, bem presente na hora da adversidade. Portanto, nós devemos
como esse salmista, saber quem Deus é. Deus, Ele é refúgio, é fortaleza, é socorro. Deus, Ele não mudou. Quando o salmista diz no Salmo 90, verso 1, de que Deus, Ele tem sido o refúgio de geração em geração, porque Deus continua sendo em nossos dias. Deus não mudou, meu irmão, minha irmã. Nós devemos ter essa confiança. E esse salmo nos revela essa verdade, de que Deus, Ele está presente com o seu povo, de que Deus se faz presente em nossas lutas, de que Deus se faz presente em nossas adversidades, de que Deus está conosco. E isso deve nos libertar, essa verdade desse salmo. Como eu falei sobre, de que o hino, castelo forte é o nosso Deus. Então, Deus, Ele é refúgio, é fortaleza, socorro bem presente na angústia, também Ele é o castelo forte. Ele é amparo, Ele é fortaleza, e Ele nos ajuda, nos defende em nossa luta e em nossa fraqueza. E o salmista, ele não tinha dúvida nenhuma dessa verdade. E é com isso na mente, com essas verdades na mente dele, que ele prossegue dizendo no verso 2, ele diz: portanto, nós não temeremos. Portanto, nós não temeremos. Meu irmão, essas verdades, termos consciência dessa verdade, de quem Deus é, que nos concede essa ousadia espiritual, essa intrepidez espiritual. Portanto, o versículo 2 no início diz: nós não temeremos. Exércitos, nações grandes, o povo de Israel enfrentou, e eles não temeram. 2, 3 nações entravam em aliança para atacar o povo de Israel no deserto, e eles não temiam. Há multidões de pessoas vinham contra Israel, com espada, com lança, com armas, mas eles não temiam. E nós lemos na Bíblia, a Bíblia relata que ao caminhar pelo deserto, ao chegar em frente ao Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, capítulo 15, a Bíblia diz que Faraó se arrepende de libertar o povo e manda o seu exército com arma, com cavalos, perseguir o povo de Israel e matar no deserto. E o povo de Israel caminhando pelo deserto, de dia, de noite, e Deus estava sendo o refúgio deles. A Bíblia diz que Deus, em uma coluna de nuvem de noite, era o seu refúgio, era a sua proteção. À noite, Deus, em uma coluna de fogo, guiava o povo de Israel pelo deserto. Em um dado momento, o povo chegou em frente ao Mar Vermelho, e o exército de Faraó perseguia o povo, e o povo achava que ia ser o fim, iria morrer ali no deserto, não tinha mais saída. O Mar Vermelho estava na frente, e Moisés clama, e Deus diz: por que clamas a mim, Moisés? Manda o povo que marche. Quando o povo caminhou em um poder extraordinário, Deus soprou sobre as águas do Mar Vermelho, e a Bíblia diz que o mar, ele se abriu em 2 colunas de água, e o povo passou a seco. Meu irmão, minha irmã, quando o salmista diz no Salmo 46, verso 12, portanto nós não temeremos, é porque ele sabia de que Deus era capaz de abrir o Mar Vermelho. Meu irmão, minha irmã, não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer nessa noite que Deus é capaz, Deus é todo poderoso para
se aproximava do povo. O povo entrou no Mar Vermelho, contemplando o milagre, as 2 colunas de águas, e passou a pé a seco. E quando o exército de Faraó caminhava, quando o povo de Israel atravessou, Deus fechou o mar. O exército de Faraó, o seu exército foi morto, foram mortos. Esse é o nosso Deus. E a Bíblia diz que Miriam e as mulheres pegam um tamborim e começam a dançar e começam a cantar. O Senhor gloriosamente triunfou. O Senhor gloriosamente triunfou. Meu irmão, minha irmã, esse é o nosso Deus. Ele sempre triunfa, Ele sempre vence. Lançou no mar os carros de Faraó, os cavalos, os cavaleiros. O salmista lhe diz, no verso 2 de Salmo 46, portanto nós não temeremos. O que você está passando? Isso está fazendo com que você venha temer. Não tema. Confie em Deus. Ele é poderoso para mudar circunstâncias, para mudar contextos. E o salmista ele prossegue dizendo no verso 2 ainda do Salmo 46, ele diz, ainda que a terra se transtorne, ainda que a terra mude. Ou seja, o salmista aqui, ele traz a cena de um terremoto, a cena de um terremoto, de uma causa natural terrível. Ainda que a terra se transtorne, ele continua dizendo, e os montes se abalem no meio dos mares. Ou seja, o que vem acontecer na terra, nós vamos continuar crendo, porque nós sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, o terremoto, as causas naturais, tudo está sob o controle de Deus. Essa é a confiança do salmista. Nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne, se mude, e nasci que os montes se abalem nos seus mares. Ou seja, uma visão de um maremoto, terremoto ou tsunami. O salmista traz essa visão. Às vezes nós vemos e assistimos em outros países terremotos, tsunamis que invadem a terra, acabando com prédios, tudo aquilo que tinha prédio, casas, fica em coisas terríveis. A água leva tudo. O salmista diz ainda que a terra se mude, se transtorne, ainda que as águas cubram a terra, nós continuaremos crendo em Deus. Isso nós devemos ter essa confiança, meu irmão. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. O versículo 7, ele diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é a certeza. Deus, ele tem um exército ao seu favor. Salmo, ou melhor, Jesus, certa feita, em Mateus capítulo 26, sendo entregue para ser morto, ele é preso, e um dos discípulos corta a orelha de um soldado. Jesus manda que esse discípulo guarde a espada e diz, você acha que eu não poderia orar ao meu Pai? E ele mandaria legiões de anjos ao meu favor, ou seja, exército de anjos ao meu favor. Ou seja, o Senhor dos exércitos está conosco. Deus tem a seu favor um grande exército. E a Bíblia diz que
um anjo, em uma noite só, matou 185 mil soldados dos assírios. Isso está em 2 Reis, capítulo 19. O povo de Israel estava sofrendo o contra-ataque do reino da Síria. E iria atacar, queria acabar com Israel. E o povo clamaram a Deus. E Deus enviou auxílio. Deus enviou fortaleza. Deus enviou socorro. E diz que apenas em uma noite, um anjo do Senhor matou 185 mil soldados dos assírios. Então o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. E a Bíblia diz também que nunca, desde a antiguidade, nunca se ouviu e nunca se percebeu um Deus como o nosso Deus, que trabalha a nosso favor. Isso está em Isaías capítulo 64, verso 4. O povo dizendo também, desde a antiguidade, nunca se percebeu, e nem com os ouvidos se viu, e nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Isaías 64, verso 4. Meu irmão, Deus, Ele trabalha ao nosso favor, ao favor do seu povo. Essa era a confiança do salmista. Portanto, não temeremos, porque nós temos um Deus presente, um Deus que luta ao nosso favor, um Deus que é conosco. E aí a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, é essa confiança que você tem que ter nesse Deus, num Deus presente, o Senhor dos exércitos. E Isaías diz Isaías capítulo 40, verso 26, o profeta ele diz: erguei os vossos olhos aos céus, quem criou tudo isso? Aquele que faz o seu exército de estrela sair. E ele, por ser forte em força, grande em poder, chama cada uma delas pelo seu nome e nenhuma falta. Olha que coisa tremenda! O Senhor dos exércitos está conosco. Isaías 40, verso 26. Erguei os vossos olhos aos céus e vede quem criou todas essas coisas. Aquele que faz os seus exércitos de estrelas sair. E chama cada uma delas pelo seu nome. E por serem forte em força, grande em poder, nenhuma só venha faltar. É Amós capítulo 4, verso 13. Amós ele diz: porque Ele, Deus, é quem cria os montes, forma os montes, cria os ventos, e declara ao homem qual é o seu pensamento, pisa os altos da terra. Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos é o nome dele. Coisa tremenda, meu irmão. Esse é o nosso Deus, é o Deus presente, que tem um exército ao seu favor, exército de anjos, exército dos céus. E o profeta Daniel vai dizer também, Daniel capítulo 4, verso 35, o profeta diz: todas as nações para Deus é como nada. Ele trabalha com os exércitos dos céus e os moradores da terra, e não tem quem possa deter a sua mão e nem dizer o que está fazendo. Olha que Deus tremendo, Deus presente é esse Deus. Daniel 4:35. Ele trabalha com o exército dos céus e com os moradores da terra, e não há ninguém que possa deter a sua mão e nem dizer o que está fazendo. Isso, meu irmão, deve trazer confiança ao meu e ao seu coração. Isso deve trazer, essas verdades deve trazer alento à nossa alma aflita, abatida, angustiada, de que esse Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus presente. Quantas pessoas perderam
essa percepção de que Deus, o Deus que ela serve, o Deus da Bíblia, é um Deus presente, é um Deus poderoso, é um Deus que, em questão de segundos, minutos, pode mudar contextos, pode mudar situações. E se nós crermos nesse Deus, como a Bíblia ela relata, nós iremos experimentar o favor de Deus, nós iremos experimentar o milagre de Deus, nós iremos experimentar o agir de Deus. E isso, Deus ele se agrada quando o seu povo, quando a sua igreja realmente deposita essa fé nele, acredita de que ele pode fazer essas coisas, acredita de que ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele prossegue dizendo, o verso 8, vinde contemplai as obras do Senhor. Então nós precisamos contemplar as obras do Senhor, meu irmão, porque ao contemplar é saber dessas verdades que a nossa fé ela cresce, a nossa fé se fortalece. Quando nós lemos na Bíblia de que Deus ele salvou o seu povo, de que Deus foi com o povo de Israel, de que Deus deu vitória ao povo de Israel, isso nos traz confiança, isso nos traz fé. Se Deus agiu no passado, ele age no presente. Se Deus agiu no meio do povo dele naquela época, Deus pode agir no nosso meio, porque ele é, como diz o salmista no versículo que nós lemos, Deus é. E quando as pessoas cristãos perderam essa visão do Deus que ela serve, do Deus grandioso, do Deus tremendo, meu irmão, minha irmã, creia nesse Deus. Não permita que as dificuldades, que os problemas, que a doença, que as aflições ofusquem a sua visão em relação a esse Deus grandioso, a esse Deus presente. Muitas das vezes é isso que há, as lutas, as dificuldades, os problemas, ela ofusca a nossa visão, ofusca os nossos olhos, coloca em nossos olhos um antolho. Nós ficamos como um cavalo, apenas olhando em nenhuma direção, olhando para o problema, para a dificuldade. Mas nessa noite, arranca toda a venda dos seus olhos e contemple esta visão desse Deus grandioso. A minha oração nessa noite é essa, que toda a venda, que tudo aquilo que está tampando os seus olhos espirituais, que está impedindo você de ter essa visão de Deus, do Deus grandioso, que cai por terra, no nome de Jesus. E o salmista ele diz que com Deus nós saltamos muralhas, com Deus nós fazemos proezas. Versículo 9 diz, ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros a fogo. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Seja qual for a guerra que você está enfrentando, que você está passando, Deus pode botar um ponto final. Assim como no passado, Deus colocava a guerra, tinha um fim, cessava. Esse é o Deus, põe um limite. Tudo tem um limite para Deus. Creia nessa verdade, de que há um limite, e Deus já colocou um limite. Ele põe limite. O versículo 9 diz, ele põe termos à guerra, fim, até os confins da terra. Ele quebra o arco, despedaça a lança. Então Deus é aquele que faz, é aquele que opera, é aquele que executa. Nada pode ir além daquilo que Deus estabeleceu. Nada pode passar 1 milímetro de onde Deus marcou a linha. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que se você está passando por isso, é porque Deus está permitindo, e que você confie nesse Deus, de que quando chegar a hora, Ele vai se levantar, Ele vai apenas dar uma palavra, e a situação vai mudar, as circunstâncias vão mudar.
é um Deus que põe limite nos mares, a Bíblia diz que Deus estabeleceu um limite nos mares. A onda vem, pensamos que vai avançar, mas chega um determinado ponto na areia, ela se quebra, ela volta de novo, ela para. Tudo tem um limite que Deus estabeleceu. Esse é o nosso Deus, um Deus que detém todo o controle, um Deus que é soberano, um Deus que é sábio, um Deus que é imutável. Então o salmista tinha essa visão de Deus, de que Deus ele é imutável, Deus é soberano, Deus detém o controle de todas as coisas, de que tudo aquilo que Ele projetou, Ele executa, de que nada pode mudar os seus projetos, os seus planos, e tudo e todos se dobra diante dEle. E aí o versículo 10, o salmista diz do Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, exaltado entre as nações e exaltado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Neste momento aqui, neste salmo, o salmista, Deus ele toma esse homem e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, exaltado entre as nações, exaltado sobre a terra. Meu irmão, minha irmã, se nós não entregarmos a nossa vida, se nós não entregarmos nossos problemas a Deus, isso vai minar as nossas forças, isso vai minar a nossa fé. Quando diz aquietai-vos, é porque nós devemos nos aquietar, meu irmão. Há um momento na nossa vida, na nossa caminhada cristã, de que nós devemos conhecer, dizer: olha, cheguei no meu limite, Senhor, vou me aquietar agora é com o Senhor. Então nessa noite, meu irmão, aquiete o seu coração, aquiete a sua alma, e saiba que Deus, Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O próprio Deus dizendo: exaltado entre as nações e exaltado sobre a terra. E o povo de Israel, muitas das vezes, paravam e deixavam Deus agir. E nós devemos querer resolver os problemas, as dificuldades da nossa maneira, do nosso modo. Deus tem os seus modos de agir, a sua maneira de fazer. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer nessa noite que a solução vai vir, o alívio vai vir, o socorro vai vir, a cura vai vir. Meu irmão, como eu não sei, mas vai vir. Por quê? Porque Deus tem o seu modo de agir, a sua maneira de agir. Porque a Bíblia diz que inescrutáveis e insondáveis são os caminhos de Deus. Como é que o povo de Israel iria pensar diante da morte? O exército de Faraó vindo atrás, iria pensar que Deus iria abrir aquele mar vermelho. Isso não estava nos planos de Moisés, não estava nos planos do povo de Israel. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, em seu infinito poder, abriu o mar vermelho. Como Davi, ou o povo de Israel, estava enfrentando o gigante Golias. O gigante Golias estava desafiando o povo de Israel todos os dias. Como é que o povo ia saber de que Davi iria derrubar o gigante Golias apenas com uma pedrada? Essa é a maneira de Deus agir, é o modo de Deus agir. Os caminhos de Deus são insondáveis, são incompreensíveis. E o profeta ainda diz que assim como os céus estão mais altos do que as terras,
Assim são os caminhos de Deus mais altos do que os nossos. Assim como os céus é mais alto do que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos. E o próprio Deus diz que o caminho dele não são os nossos caminhos, que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. De onde menos nós esperarmos o socorro, o auxílio, Deus vai prover. Moisés, ou melhor, Abraão, Deus pediu o seu filho Isaac, Gênesis capítulo 22, para que ele oferecesse no monte, sacrificasse o seu filho. E Abraão leva o seu filho Isaac até o monte. E o seu filho, no meio do caminho, ele diz: pai, aqui está a lenha, e onde está o cordeiro para nós sacrificarmos ao nosso Deus? Gênesis capítulo 28 diz isso. E Abraão, ele diz: Deus proverá. Olha que confiança! Não tinha cordeiro, não tinha sacrifício ainda. Abraão estava pensando em sacrificar o filho dele, porque Deus havia pedido. Mas Deus, o pensamento dele era maior. E quando ele arma o altar e coloca o filho dele sobre o altar, quando ele levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, Deus brada dos céus: Abraão, não faça mal ao menino. Olha para o lado, e quando ele olhou para o lado, havia um cordeiro. Deus proveu nos 45 do segundo tempo. E nessa noite, meu irmão, eu quero te dizer que Deus, ele é poderoso. Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou pedimos a Ele. Esse é o Deus presente. Deus é o Deus que visita o seu povo, trazendo socorro, auxílio. Então, meu irmão, quando o salmista diz que Deus é o nosso refúgio, é o nosso socorro, fortaleza, socorro bem presente na angústia, porque Ele é. E quando Ele diz no verso 10 do Salmo 46, aquietai-vos, é porque nós devemos nos aquietar. Deus, Ele provê, meu. O impossível para Deus. O que é preciso fazer, nós devemos fazer. Orar, jejuar, vir aos cultos. Isso não é a nossa parte. E o esperar pelo milagre é Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, esse salmo, o Salmo 46, de fato e de verdade, ele é um farol aceso, uma luz acesa, para aqueles que estão caminhando pelo vale da sombra da morte. Com certeza, meu irmão, minha irmã, esse Salmo 46, ele é uma força propulsora para aqueles que estão sem nenhuma força, para aqueles que estão sem nenhuma perspectiva do futuro. Esse Salmo 46, ele é um remédio eficaz para aqueles que estão enfrentando enfermidade, doença, seja ela qual for, para aqueles que estão com a sua saúde debilitada. E o salmista, ele encerra esse Salmo 46, o versículo 11, repetindo o versículo 7, ele diz: o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Outras versões, King James diz nesse versículo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre forte. A King James e a NVI diz isso. A nossa torre forte. Então, meu irmão, devemos nos sentir seguros em Deus. E o próprio Jesus, ele diz, em Mateus capítulo 23, verso 39,
que como uma galinha que quis ajuntar os seus filhos debaixo das suas asas, assim ele queria ajuntar o povo de Israel debaixo das suas asas. Ou seja, isso fala sobre segurança, sobre proteção. E quando o salmista diz que Deus, o Senhor dos exércitos, está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa torre forte, porque isso de fato é. Nós podemos sentir o alento ao ler esse salmo. Nós nos podemos sentir com as forças entrando em nossos corpos, porque Deus ele é capaz disso, porque Deus é poderoso, meu irmão, para trazer alívio ao seu povo, para trazer vigor ao seu povo, esperança ao seu povo. E aí, o Salmo ele deixa bem claro isso, de que o Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos, está conosco. Então, saia daqui nessa noite com essa certeza de que Deus está com você, de que Deus é com você.